Boa tarde a todos, obrigada, Miki. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação, né, do cenário, né, o cenário entomoepidemiológico das arboviroses urbanas, né. Então, vai ser uma apresentação bem breve, só para contextualizar mesmo, né. Então, como está o cenário hoje, né? A situação entomológica do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina, nas semanas 1 a semana 8, que esse período compreende do dia 1º de janeiro até o dia 25 de fevereiro, né? Então, esse é o mapa desse ano. A gente tem 14.524 focos do mosquito Aedes aegypti, registrados em 194 municípios, né? Desses 194, 144 municípios são considerados infestados. Os municípios infestados é quando tem disseminação e manutenção do vetor. A gente pode observar ali no mapa que a região do oeste, né, o extremo oeste e ali o litoral, o nordeste, são as regiões assim que tem mais municípios infestados e realmente é onde concentra, né, o maior número de casos, né. Comparando com o mesmo período de 2022, né, a gente teve 16.787 focos em 186 municípios e 118 municípios foram considerados infestados. A gente vê que teve uma diminuição do número de focos, porém teve um aumento de municípios, né, registrando esse foco, e também municípios infestados. A gente tem muito município infestado. O cenário epidemiológico da dengue, eu trouxe aqui um comparativo de 2022 e 2023. 2022 é o panorama do ano todo, né? Então, teve confirmados 83.276 casos. Desses, foram classificados como dengue 81.686 casos classificados como dengue. Dengue com sinais de alarme foram 1.495 e dengue grave 95 casos. No total de notificados foi 138.068 notificações. E registramos também 90 óbitos confirmados, né? Então, 2022 realmente foi o pior cenário para dengue no nosso estado até o momento, né? Tanto que o município de Joinville, ele ficou como o quarto lugar, o quarto município do país com mais número de casos confirmados. E o nosso estado também ficou entre os 4 estados com mais número de óbitos, né? Então, só ficou atrás de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Então, o cenário assim, foi bem alarmante, né? Foi um cenário muito, muito forte para a doença. E nesse ano, né, nesse período até a semana 8, até o dia 25, a gente já tem confirmados 959 casos. Desses, 949 foram classificados como dengue, 10 casos com sinais de alarme e nenhum caso grave. E também nenhum óbito confirmado até o momento, né? Os casos confirmados de dengue segundo a semana epidemiológica do início dos sintomas. Então, aqui eu trouxe um comparativo do ano passado. Então, o pico que a gente registrou com o maior número de casos foi entre a semana 16 e a semana 18, que foi lá entre o final de abril e o começo de maio, né? Então, a gente ainda está na semana 8, ali os dados são referentes à semana 8. Então, a gente pode observar que, se a gente comparar, né, se o panorama for parecido com o ano passado, então a gente ainda tem um cenário bem alarmante pela frente, né? A gente ainda não chegou no pico da doença. O cenário epidemiológico da dengue, comparando 2022, né, a gente teve 153 municípios sem transmissão da dengue, 142 municípios com transmissão, e desses 142, 77 eles entraram em situação de epidemia. O que isso quer dizer? Que quando tem mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então, quando atinge esse patamar, o município entra em situação de epidemia, né?
Em 2023, até o dia 25 de fevereiro, a gente tem 267 municípios sem transmissão, 28 municípios com transmissão já até o momento, e nenhum município em epidemia. Porém, esses dados, né, então, são até o dia 25. A gente já sabe que Palhoça, que é um município com mais casos até o momento, tem 527 casos até o dia 25, a gente já sabe que esse número já aumentou. Então, no momento, ele já pode ser considerado um município em epidemia. A gente já tem um município em epidemia no estado, né? Se for atualizar os dados. Quanto à pesquisa viral, né? Em 2022, então a gente teve circulação do DEN1 e do DEN2. Então, a maioria das amostras analisadas, né, 93,6% das amostras eram do sorotipo 1, né, e 6,4% do sorotipo 2. E a gente também teve municípios que teve a presença dos dois sorotipos simultaneamente, né? Então, isso acende um alerta, né? Então, dois sorotipos circulando simultaneamente no mesmo município. E nesse ano, em 2023, até o momento foram só 9 amostras analisadas, né? Foi no município de Chapecó, Florianópolis, Palhoça, Itajaí e Joinville. E foi identificado o sorotipo 1, né? Só a nível de curiosidade, então, ano passado, em 2021, desculpa, foram sorotipo 1 e 2 circulando. E em 2020, nós tivemos 3 sorotipos circulando, o 1, o 2 e o 4. Só lembrando que o LACEN, né, nosso laboratório central, ele faz as análises dos sorotipos, a identificação, então tem que ser amostras coletadas até o 5º dia do início dos sintomas. Então tem que ser bem nos primeiros dias ali da doença, né? Então o LACEN consegue identificar por PCR, para as amostras que deram positiva no PCR, ele consegue verificar qual é o sorotipo. O cenário de chikungunya, né? Até o momento a gente tem 75 notificações de chikungunya e 2 casos confirmados. Esses casos confirmados, eles são residentes de Chapecó e Joinville e são casos importados, né? O paciente teve um deslocamento para Minas Gerais, uma viagem, e se infectou lá, né? Então são casos importados. A gente já teve circulação do vírus, né? Nos anos de 2015, 16, 18, 21 e 22. E para nível de curiosidade, para ficarem atentos, os pacientes vindo do Paraguai, eu acho que acende um alerta, porque o país ele está em situação de epidemia. Ele tem mais de 26 mil casos confirmados e 5 óbitos. Então, principalmente aqueles municípios que recebem muito turista, né? Florianópolis, Balneário Camboriú, acho que tem que ficarem atentos a esses pacientes que podem vir no período de viremia. A gente já identificou que tem alguns pacientes vindo do Paraguai que estavam aqui no período de viremia e são municípios infestados, então eles têm uma forte presença do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente tem né, uma condição favorável para começar a ter uma circulação do vírus aqui dentro do estado, né? Então, fiquem em alerta quanto a isso. Zika, até o momento, a gente tem 30 notificações e nenhum caso confirmado. A gente já teve a circulação do vírus em 2016. Só em 2016, de lá para cá, a gente não teve nenhuma confirmação. Então, só a nível de curiosidade, assim, né, se no caso o médico ou o enfermeiro, né, quiser saber quais são os municípios que têm foco do Aedes aegypti, né, até para ter uma noção do que suspeitar, né? Então, lá no site da DIV, em doenças e agravos, na dengue, tem uma listagem com os municípios que apresentam foco do mosquito Aedes aegypti. Então, se tiverem interesse, né, só entrar lá no site da DIV que conseguem consultar, fazer essa consulta. A gente também tem o nosso boletim, nosso informe epidemiológico, que é divulgado
semanalmente. Então, toda quarta-feira a gente divulga um informe novo. Então, essas informações são do informe de ontem, que foi divulgado ontem, né? Então, ali vocês conseguem consultar todos os municípios que estão com transmissão de dengue, conseguem também consultar todos os municípios, tem uma listagem dos municípios que são infestados. Então, ali tem bastante informação importante que vale a pena olhar, né? Então, toda quarta-feira sai um informe novo, né? Atualizado. Aqui também, só para relembrar, que eu acho que ali no consultório também seria um momento interessante do médico conversar com o paciente, né, orientar, falar para ele olhar para dentro da sua casa ou dentro do seu quintal para não acumular água parada, olhar a sua piscina, né, se tem alguma caixa d'água com a tampa aberta, pratinho de planta, trocar os potes de água dos animais, né, não deixar lixo assim exposto. Então, acho que vale a pena uma conversa, porque o importante também seria a prevenção, né? Prevenção ainda seria o principal ponto, sim. Então, prevenindo, a gente consegue evitar várias coisas, né? Só para reforçar, então, né, a gente reforça que as notificações de casos suspeitos e confirmados de dengue, chikungunya e zika, então, são obrigatórios, né? Tem que ser notificado. Isso por qualquer profissional de saúde ou responsável pelo serviço público ou privado. Então, se o médico suspeitou de uma dessas 3 doenças, ele tem que avisar a vigilância epidemiológica. Né? A partir disso, vai ser desencadeado todo um processo, uma investigação, algumas ações de controle vetorial também são desencadeadas, tudo a partir dessa notificação. Então, é muito importante o profissional de saúde avisar a vigilância epidemiológica que tem uma suspeita de uma dessas doenças. Outro ponto importante também seria o serviço privado. Então, a gente vê muita subnotificação em serviço privado, eles também precisam notificar. Então, só reforçando essa importância. Esse é o cartão de acompanhamento da dengue, né? Eu trouxe ele bem do jeito que ele está no site da DIV. Ele está em formato para impressão, né? Então, acho que vale a pena o profissional de saúde, né, o médico, orientar e estimular o uso do cartão de acompanhamento, porque ali tem informações importantes tanto para o paciente, né, de como ele tem que fazer essa hidratação, da quantidade de hidratação, se ele apresentar algum sinal de alarme, quais são os sinais de alarme, que daí ele tem que logo procurar um atendimento, né? Também tem informações para o profissional de saúde, tem informações de coleta, de hemograma, se foi feita a coleta. Então, isso às vezes o paciente não sabe informar na hora que ele procura atendimento de saúde, então ele levando o cartãozinho, o profissional de saúde já vai ter essas informações. Então, acho que vale a pena utilizar esse cartão. A gente tem disponível aqui na DIV, no almoxarifado, mas também a gente acabou de fazer uma distribuição para as regionais de saúde, né? Então, se precisarem, pode solicitar. E também o município pode confeccionar também, eles podem produzir, né? Então, a gente tem disponível, é só solicitar. E é isso. Perfeito, Aina. Muito obrigado pela tua participação nessa parte introdutória do nosso web seminário. Eu já fiquei com algumas dúvidas, eu anotei algumas questões aqui, eu já vi que tem mais uma, a Gleidiane já colocou também no chat, e aí no final, ainda como a gente pactuou, eu volto com as perguntas e as dúvidas para a gente conversar um pouco também sobre o cenário epidemiológico que você apresentou para a gente, tá bom? Obrigado, viu, Aina? Obrigada também. E agora quem vai dar continuidade conosco aqui é a Maria Júlia Almeida Rostirola. Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. Para nós também é de grande interesse estar dando essas capacitações, né? Porque
A gente está aqui lidando com a questão epidemiológica, controle da dengue, então é importante a gente estar capacitando os profissionais para manejo, enfim, para vigilância do agravo. Eu vou colocar em tela cheia aqui a apresentação, e então vou começar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o manejo voltado para assistência mesmo, né? E no final a gente vai abrir para questionamentos das duas aulas, então. O Mick já me apresentou, né? Sou a doutora Maria Júlia, sou médica infectologista. Então, vamos lá, pessoal. A dengue, ela é uma doença única, dinâmica e sistêmica, né? O que significa isso? Ela é uma doença que tem as suas características próprias, né? Bem específicas, assim. Tem algumas coisas que ajudam, dentro das suas características, a diferenciar de outras doenças. E isso, normalmente, eu comento algumas ali no final da aula, tá? Para a gente fazer diagnóstico diferencial com algumas outras doenças febris agudas, né? É uma doença dinâmica, porque mais até do que outras doenças, pode mudar rapidamente o estado clínico do paciente em poucas horas, né? Inclusive o choque da dengue, ele tem essa característica de ser um paciente que aparentemente está bem, né? E poucas horas depois pode estar num choque já bem instalado, e se isso não for identificado precocemente, a gente pode ter um caso mais grave, até um óbito, né, por ter perdido o tempo oportuno de fazer essa avaliação, essa identificação da gravidade. E também é uma doença sistêmica, porque ela tem acometimento de múltiplos órgãos, né, às vezes mesmo sem choque, né, a gente pode ter acometimento sistêmico de outros órgãos, isso eu vou comentar um pouquinho também durante a aula. E é uma doença que pode evoluir com a remissão espontânea dos sintomas, né, autolimitada, ou com uma doença grave, até mesmo óbito. Então, o que é um caso suspeito de dengue? Então, é uma pessoa que viva ou que tenha viajado nos últimos 14 dias do início dos sintomas para uma área com ocorrência ou transmissão de dengue, ou mesmo a presença do mosquito Aedes aegypti. Por isso que é importante, aquilo que a Wainá mostrou, né, que a gente tem isso também no nosso site da DIV, essa informação dos municípios que têm a presença do mosquito, né, dos focos. Então, isso é muito importante, porque eventualmente você pode atender no consultório um paciente que vem de um município X, que você não sabe como é que é a questão da presença ou não do mosquito, e você pode olhar isso, né, essa informação no site da DIV. Isso é importante, porque muitas vezes a gente recebe notificações, por exemplo, de dengue, em algum município que não tem nem foco, nem dengue, né, nem transmissão de dengue. Então, muito provavelmente trata de outra doença, e isso pode auxiliar na hora da suspeita diagnóstica, né, e do diagnóstico diferencial. Então, então tem que ter um paciente que 14 dias antes dos sintomas venha de uma região com transmissão ou com foco, né, e tenha febre. E isso é muito importante, precisa ter febre. Febre é o sintoma mais importante da dengue, é uma síndrome febril aguda, né? Essa febre, normalmente, ela dura entre 2 e 7 dias, não mais que isso, tá? Então, quando a gente recebe um paciente que já tem aquele quadro de febre mais arrastada, tipo 14 dias, provavelmente não é dengue, tá, pessoal? A dengue, ela faz, mesmo que depois complique com alguma coisa, a febre mesmo, ela já passou, tá? Então, a febre, ela dura entre 2 e 7 dias, e normalmente tem a presença de 2 ou mais dos seguintes sintomas: náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia ou dor retroorbital, petequias ou prova do laço positiva e leucopenia. Nas crianças é um pouquinho diferente, que na criança a gente não espera ter aqueles sintomas ali que eu falei, tipo 2 ou mais. A única coisa que precisa ter é um quadro febril agudo, tá? Sem, claro, um outro diagnóstico já confirmado ou muito mais provável, né? Por exemplo, uma E. coli na urina, né? Uma puericultura, enfim, já uma, né? Fora, se a pessoa não tem, né, um diagnóstico daquela quadro febril agudo e a criança é proveniente ou residente de uma área com transmissão, ela já entra com o caso suspeito de dengue e deve ser investigada, né, e avaliada considerando isso. Tá? A dengue, ela pode ser dividida didaticamente em 3 fases clínicas, tá? A fase febril,
a fase crítica e a fase de recuperação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, tá? Mas é na fase crítica, e eu vou falar bastante isso, é a fase que começa na defervescência da febre. Então, ao contrário de muitas doenças que a gente se preocupa na hora que a pessoa tem febre, na dengue a gente se preocupa na hora que a febre cede, que ela baixa. É ali que é um momento que pode complicar e que pode chocar. Esse quadrinho aqui, tá, que é da OMS, mas ele está disponível no manual. A maioria das informações que eu vou trazer para vocês aqui são do manual do Ministério da Saúde de dengue, tá? E tem coisas muito legais nesse manual, até nos anexos ali. Vou trazer algumas coisas dos anexos que às vezes a gente acaba não vendo na hora de estudar ali, né, os protocolos, mas são informações muito importantes. Então, assim, no manual traz esse quadrinho que eu acho muito legal, que é ali em cima, né, os dias de doença, do início dos sintomas, aí tem temperatura, potenciais problemas clínicos, mudanças laboratoriais, né, a questão da sorologia, e ali, lá embaixo tem as fases da doença que eu falei, febril, crítica e fase de recuperação, né. Então aqui a fase febril, né. Na fase febril, a gente vai ter temperaturas altas, que podem chegar ali até 40 graus, né, é um momento também de desidratação, né, que vai por causa da febre, por causa da começar a ter o extravasamento plasmático, que eu vou falar em seguida. Nesse momento, a gente ainda tem um hematócrito, pode ter um hematócrito normal, e a fase onde a viremia está alta, né, o vírus está no sangue, ele está se multiplicando, a gente tem uma viremia alta. E depois, né, em seguida, vem a fase crítica. A fase crítica, como eu falei, então, é na defervescência da febre, então lá em cima a temperatura vai cair ali ao redor do terceiro, quarto, quinto dia, que geralmente é onde acontece a fase crítica, né, e a defervescência da febre. E é onde, então, pode acontecer o choque, pode acontecer o sangramento, comprometimento de outros órgãos, né, como meningite, miocardite. E o hematócrito é onde ocorre também de maneira mais intensa o extravasamento plasmático, e aí vai ocorrer o aumento do hematócrito e a queda das plaquetas, normalmente nesse momento, tá? Então é o momento mais crítico, é quando está com a plaquetopenia, está com o hematócrito elevado. E a viremia começa a cair, né? Tanto é que, assim, os exames que dependem da viremia, que é o PCR, o NS1, são exames que a gente orienta a coleta até o quinto dia, né? Ou seja, quinto, né? Até o quinto dia. Que é onde a gente tem mais chance ali de pegar essa viremia mais alta, né? Enquanto que, depois disso, a gente já começa a ter a produção dos anticorpos, né? Do IgM, do IgG. Então, por isso que a gente faz esses exames aí a partir do sexto dia. E ali na fase de recuperação, assim como o nome diz, é a fase onde a gente começa a ter a reabsorção daquela sobrecarga de fluidos, né, a melhora do extravasamento plasmático, a gente começa a melhorar as plaquetas, né, o hematócrito novamente vai cair para valores normais, e vai ter, então, a produção dos anticorpos. Então, um pouquinho da fase febril, né? Como eu falei, a febre dura entre 2 e 7 dias, uma febre alta, normalmente um início súbito, né? E pode ser acompanhado, é bem comum ter sintomas como cefaleia, dinamia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, anorexia, náuseas, vômitos. A diarreia normalmente é uma diarreia mais pastosa, 3 a 4 vezes ao dia, não chega a ser normalmente aquela diarreia líquida, assim, tão importante. A gente vai ter, normalmente no final da fase febril, entre a fase febril e a fase crítica, a gente vai ter o exantema, que ele ocorre em cerca de 50% dos casos, então nem sempre vai acontecer, né? Ele é predominantemente maculopapular, costuma ocorrer na face, no tronco e nos membros de forma aditiva, e não poupa as plantas dos pés e as palmas das mãos. E pode vir acompanhado ou não de prurido. E ele frequentemente acontece também no desaparecimento da febre, por isso que eu falei que é entre uma fase e outra, mais ou menos no momento, e é bem interessante, porque quando ele aparece, a gente sabe que realmente é o momento que pode vir também a fase crítica, né? Aqui tem algumas fotinhos mostrando alguns exemplos, né? Então, um rash bem maculopapular, né?
E a fase crítica? A fase crítica, então, tem início na defervescência da febre, que ocorre normalmente entre o 3º e o 7º dia de doença, geralmente entre o 4º e o 5º dia. É o momento do surgimento dos sinais de alarme ou do choque, e por isso a gente deve pesquisar rotineiramente a presença dos sinais de alarme e valorizar esses sinais, né? E também eu sempre orientar os pacientes a quais são esses sinais de alarme e procurar a assistência médica com urgência na ocorrência deles. Então, quais são os sinais de alarme, né? Dor abdominal intensa, que pode ser referida, ou a palpação contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, que vai denotar um extravasamento plasmático, né? Hipotensão postural e ou lipotímia. Isso aqui eu acho bem importante, porque muitas vezes talvez a gente não orienta o paciente ou não questiona, né? Ah, mas o senhor, quando o senhor está levantando rápido da cadeira, você sente alguma coisa? Então, assim, dá para a gente questionar isso mais ativamente, né? E especificamente em relação a isso, para tentar identificar esse tipo de sintoma. Hepatomegalia, maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, também é uma informação que ou não é muito pesquisada ou não é muito registrada na evolução quando há suspeita de dengue. Eu digo isso porque eu participo, no caso, da investigação dos óbitos, né, relacionados à dengue, e muitas vezes isso não é descrito nas avaliações, principalmente as avaliações iniciais, então tem que palpar, tem que descrever isso, né. Sangramento de mucosa, então às vezes até sangramento gengival na escovação ou espontâneo, né? Pistache, às vezes o paciente ele não refere, mas se tu perguntar pode ter tido um episódio, né? Letargia ou irritabilidade e o aumento progressivo do hematócrito. Tá? E isso também é importante porque eu vou depois falar um pouquinho de cada grupo, né? E, por exemplo, o grupo B, que eu acredito que seja um dos grupos que a gente mais passa batido às vezes, né? Porque a gente não classifica muitas vezes. O grupo B, ele tem indicação de hemograma diário, até 48 horas depois da defervescência da febre. Depois eu vou falar específico. Mas, então, assim, por isso que esse sinal de alarme está aqui. Porque, na verdade, a gente está acompanhando ali diariamente um hemograma em algumas situações, né? E aí que a gente vai perceber, por exemplo, isso. O choque, né? O choque da dengue, então, ele é de rápida instalação, ele tem suas diferenças em relação, por exemplo, ao choque séptico, e tem um quadrinho que faz essa comparação entre os dois que é bem interessante, tá? Que eu vou comentar em seguida. E ele também é de curta duração, ou ele vai evoluir, por exemplo, com óbito em 12 a 24 horas do seu início, né? Ou até uma recuperação rápida com uma terapia adequada. Ele pode estar associado com uma insuficiência cardíaca ou uma miocardite, né, com uma redução da fração de ejeção, ou seja, um componente cardiogênico associado, né, e ele também pode vir junto, né, de síndrome de angústia respiratória, pneumonite, sobrecarga de volume, né, que pode ser causa de desconforto respiratório também. O choque da dengue, principalmente, está associado com um extravasamento plasmático. Assim, o principal ponto da fisiopatologia da dengue é o extravasamento plasmático, que vai causar o aumento do hematócrito, vai causar o choque, vai causar a questão de volume, como é que é, a nasarca, né? Tipo edema periférico, derrame pericárdico, derrame pleural, ascite, né? Esse tipo de coisa. Aqui é o quadrinho que eu falei, então, Não, na verdade não. Aqui é bem interessante. É um quadrinho que mostra o choque ausente, choque compensado na fase inicial e o choque tardio. Isso aqui é legal porque, às vezes, no choque da fase inicial, principalmente na dengue, que normalmente o nível de consciência está mantido, a gente pode não perceber esses sinais. Então, é interessante falar. Então, assim, quanto à frequência cardíaca, né? No choque compensado, fase inicial, a gente já vai ter uma taquicardia. Quando já é um choque mais tardio, pode ter uma taquicardia intensa ou até uma bradicardia, né?
As extremidades, no choque inicial, as extremidades distais podem estar frias, né? Enquanto que já no choque tardio, o paciente vai estar com a pele fria, úmida, pálida ou até cianótica, né? Quanto ao pulso periférico, a gente vai ter inicialmente um pulso fraco, filiforme, já mais tardiamente pode estar ausente ou tênue o pulso. O enchimento capilar, no choque inicial prolongado, mais que 2 segundos, mas já na fase tardia a gente pode ter um tempo muito prolongado, uma pele mosqueada, né? A pressão arterial, e essa é uma coisa bem importante no choque da dengue, que uma das primeiras coisas que vai aparecer não é a hipotensão, é a redução da pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. Então, quando essa diferença reduzir para menos de 20, isso já é um sinal de choque, um sinal inicial de choque na dengue, que deve ser considerado. Já numa fase mais tardia, a gente vai daí sim ter a hipotensão ou uma pressão de pulso menor que 10 milímetros de mercúrio, né? Ou até não conseguir identificar a pressão arterial, não conseguir mensurar. Ritmo respiratório, inicialmente pode ter uma taquipneia, já mais tardiamente, hiperpneia, ou respiração de Kussmaul, acidose metabólica, né? E diurese, no choque inicial, a gente pode ter uma oligúria, né? E já no choque mais tardio, uma oligúria persistente. E aqui, sim, a comparação, por exemplo, do choque da dengue com o choque séptico. Então, tem algumas coisas aqui interessantes. Primeiro que na dengue, a gente tem aquela temporalidade clássica, né? Que é aquilo que eu falei da questão da defervescência da febre. Então, tem um momento, né, o início dos sintomas, então ali em redor do 4º, 5º dia, que normalmente vai acontecer o choque, o paciente muitas vezes está febril, né? Enquanto que no choque séptico, isso é variável, né? Depende do foco, depende da bactéria, depende de várias coisas, então pode ser uma coisa que demore mais de 15 dias para acontecer, ou pode ser que seja uma coisa muito rápida, enfim. Quanto à temperatura, na dengue o choque normalmente é normo ou hipotérmico, o paciente está sem febre ou até um pouco com hipotermia, enquanto que no choque séptico normalmente o paciente está febril no momento do choque. O nível de consciência da dengue ele é melhor, ele costuma estar mais mantido, enquanto que está mais comprometido no choque séptico. A síndrome de extravasamento vascular é mais insidiosa um pouquinho na dengue, enquanto pode ser mais rápida no choque séptico. Aí tem aqui algumas outras coisas, né? Choque frio, predomínio de resistência vascular sistêmica aumentada no choque da dengue, já numa fase mais tardia, uma bradicardia, né? Enquanto que no choque séptico a resistência vascular está diminuída, ou até com extravasamento, ou aumentado sem extravasamento, e o paciente normalmente tende a mais a taquicardia. A questão da hipotensão, que eu já falei, né, de ter essa conversão, convergência, na verdade, entre as pressões sistólica e diastólica, então uma diminuição da pressão de pulso, enquanto que no choque séptico a gente vai ver mais a hipotensão mesmo, e a pressão de pulso ela é mais ampla, inclusive, né? Existe uma diferença entre as pessoas maior no choque séptico, mas o paciente está mais hipotenso, enquanto que na dengue normalmente tem uma diminuição da pressão de pulso, às vezes a hipotensão vem mais tardiamente. Lactato aumentado nas duas, às vezes da dengue um pouco mais, CIVD parece ser um pouco mais precoce na dengue, a gente tem mais uma ocorrência mais frequente de sangramentos mais voltuosos, né? De vias aéreas superiores, é bem comum. O aumento do hematócrito, normalmente na dengue, enquanto que no choque séptico é comum o paciente chegar até com um pouquinho de anemia, né? Ou queda de hematócrito. As plaquetas no choque, muitas vezes, o paciente está até com plaquetose no choque séptico, né? Enquanto que na dengue é comum a plaquetopenia e a leucopenia na dengue, né? Enquanto que no choque séptico a gente vai ter a leucocitose. E a questão que eu falei da instalação do choque ser mais rápida, a recuperação também mais rápida, enquanto que na choque séptico é a evolução e recuperação mais lenta. A hipotensão em adulto, quando que eu considero isso, né? Então, tem algumas definições mais práticas, né? Uma PA sistólica menor que 90, uma PAM menor que 70.
Mas a gente também tem que considerar aqueles pacientes que têm, por exemplo, hipertensão arterial, que não é bem controlada. Então, uma diminuição da pressão sistólica maior que 40 milímetros de mercúrio, ou menor que 2 desvios do padrão abaixo do intervalo normal para idade é uma coisa interessante, né? Ou também uma coisa que é bem significativa é uma diminuição da PAM associada à taquicardia, isso normalmente é um sinal de choque, ou a questão da pressão de pulso, então, menor do que 20 milímetros de mercúrio. Na criança, a gente tem algumas diferenças, né? Elas podem ser assintomáticas ou ter uma síndrome febril clássica, né? Com adinamia, sonolência, recusa alimentar e de líquidos, vômito, diarreia ou fezes amolecidas. Então, assim, muitas vezes, na verdade, ela tem sintomas um pouquinho mais inespecíficos, né? E na criança, então, menor que 2 anos, mais ainda, né? Então, menor que 2 anos, a gente pode ter choro persistente, adinamia, irritabilidade. E uma coisa interessante é que, normalmente, o agravamento ele é mais súbito e os sinais de alarme são mais facilmente detectados na criança. Então, muitas vezes, até a criança, ela vai mais precocemente até para o hospital e tal, porque isso acontece de uma maneira mais intensa. Então, é sempre importante quem trabalha com criança, né, saber os valores de referência, conformidade, né, que a gente sabe que muda bastante a frequência cardíaca, a pressão, né, tem cada fase da infância tem o seu valor de referência, isso aqui tem no manual da dengue do Ministério também, para quem precisar consultar. Sobre as gestantes, então as gestantes têm alguns aspectos também específicos. Um deles é que as alterações fisiológicas da gravidez, elas podem interferir nas manifestações que a gente pode confundir, né? Porque a gente já tem uma taquicardia, por exemplo, né? Na gestação, e algumas alterações hemodinâmicas que estão relacionadas com a gestação. E também nós temos um risco aumentado de sangramentos de origem obstétrica nesses pacientes. No concepto, a gente também tem um risco aumentado de aborto e de baixo peso ao nascer. Então, uma coisa importante na gestante, por exemplo, é que as gestantes com sangramento que procurar, independente do período gestacional, que procurarem um atendimento, sempre deve ser questionado quanto ao histórico de febre nos últimos 7 dias, para não passar batido, né? Talvez essa paciente tenha tido uma dengue, por isso que ela está tendo um sangramento gestacional, né? E quanto às hemorragias graves, né? Bom, hemorragia maciça sem choque prolongado também é um critério de dengue grave. É muito comum a ocorrência de hemorragia digestiva, que vai ser, claro, mais frequente em paciente que tem história de úlcera péptica, de gastrite, ou usuário de AS, anti-inflamatório não esteroide, anticoagulantes, né? E as hemorragias da dengue, elas não estão necessariamente associadas à trombocitopenia e à hemoconcentração. Então, isso pode acontecer mesmo até sem choque, né? E deve ser sempre valorizado. Né? Outras disfunções orgânicas na dengue. O comprometimento orgânico ele também pode acontecer sem extravasamento ou mesmo choque, tá? Simplesmente pelo vírus mesmo. Então, a gente pode ter miocardite por dengue, que costuma alterar o ritmo cardíaco, pode causar taquicardias, bradicardias, pode inverter onda T, ou alterar segmento ST com disfunção ventricular, né? Com elevação de enzimas cardíacas, inclusive. A gente também pode ter manifestações neurológicas, né, como convulsões, irritabilidade, que podem ocorrer tanto no período febril ou mais tardiamente. Então, tem algumas síndromes neurológicas que têm mais a ver são imunomediadas, né, tem mais a ver com a questão imunológica, né, como, por exemplo, as polineuropatias, né, síndrome de Guillain-Barré, polirradiculoneurite. A gente também pode ter meningite, né? Encefalite, síndrome de Rey. Então, tem várias síndromes que podem estar relacionadas então, com a dengue. Hepatite, né? O cometimento do fígado, então, pelo vírus da dengue é bem comum. Normalmente, tem uma elevação de pequena monta das enzimas hepáticas, que normalmente ocorrem até 50% dos pacientes, e raramente a gente pode evoluir com formas graves, com comprometimento severo das funções hepáticas, com uma elevação de mais de 10 vezes o nível das transaminases, alargamento do TAP. É raro, porém pode ocorrer. Insuficiência renal aguda também, que é pouco frequente e cursa com pior prognóstico.
Bom, e aí, finalmente, a fase de recuperação. Então, na fase de recuperação, a gente vai ter a reabsorção gradual do conteúdo extravasado, com progressiva melhora clínica, o débito urinário vai se normalizar, vai aumentar inicialmente. É importante estar atento às possíveis complicações relacionadas à hiperidratação nesse momento. Tem um momento de parar a hidratação, isso eu vou falar mais ali na questão dos grupos, né? Ainda pode ocorrer, por exemplo, bradicardia, mudanças do eletrocardiograma, né, acometimento do coração. E também tem a questão de infecções bacterianas, né, que muitas vezes podem contribuir para o óbito e podem estar relacionadas com a internação ou com outra, ou com a questão da assistência de saúde, de alguma forma, né, acesso periférico, acesso central, enfim, invasões, né, que possam ter ocorrido nesse tempo do tratamento. Bom, agora eu vou então, falar especificamente do manejo, né? Então, o que é importante, né? No momento pré-consulta médica, é muito interessante a questão da classificação diferenciada, se a gente conseguir, né? Então, por exemplo, um local que um município em epidemia, o ideal seria que a pessoa já, antes da consulta médica, ela já fosse classificada de uma forma diferenciada, que se perguntasse, pode ser dengue? Né? E caso tivesse essa suspeita, que o paciente até já fosse classificado nos grupos, que já fosse ofertada hidratação via oral na sala de espera, antes da consulta. Isso tudo está no manual do Ministério e é muito positivo quando consegue ter essa organização do serviço. Agora, na consulta médica, a gente tem que avaliar diagnósticos diferenciais, né? Porque também é bastante comum os médicos, tipo, alencarem diversas possibilidades, né? Só que isso atrapalha muito, porque daí você não consegue manejar nenhuma delas de uma forma mais adequada. Porque se você suspeita de 5 síndromes febris agudas diferentes, você também não consegue manejar conforme nenhuma delas, né? Porque cada uma tem as suas características e muitas vezes diferenças no manejo. Então, é bem importante avaliar diagnóstico diferencial, avaliar a presença dos sinais de alarme, né? Reclassificar o paciente, caso ele tenha sido classificado, ou classificar, né, na situação de suspeita de dengue, avaliar a descompensação de doença de base e avaliar a presença de sinal de choque, né? A questão da doença de base também, muitas vezes o pessoal passa batido, assim, meio que esquece, sei lá, não pergunta o que o paciente toma de medicação, daí daqui a pouco o paciente toma um anticoagulante, né, ou tem uma insuficiência cardíaca que está descompensada naquele momento, e também às vezes pode mudar a questão da hidratação também. Então, é bem importante avaliar todas essas coisas. Então, vou falar um pouquinho da classificação. Então, o Ministério da Saúde e a DIV também, às vezes o município, tem um fluxograma da dengue que é bem interessante, que toda essa aula, na verdade, todas as informações, elas são resumidas no fluxograma de dengue, né? E é muito bom esse fluxograma de ter no consultório ou até no computador para consultar quando tiver um caso suspeito. Então, aqui traz, né, o que é um caso suspeito ali em cima, que a gente já falou, traz que tem que notificar todo caso suspeito, né? E a primeira coisa que ele vai avaliar é se tem sinal de alarme, porque isso já vai diferenciar o paciente grupo A e B do grupo C e D, né? A presença do sinal de alarme. Então, ali no grupo C está descrito os sinais de alarme que a gente já falou, todos eles. E o grupo D vai ser os sinais de choque, né? Então, isso depois eu também vou falar quais são, mas é extravasamento. Depois eu vou citar esse no grupo D, tá? Quanto a... Bom, não tem sinal de alarme, né? A gente vai classificar grupo A ou grupo B. Uma coisa que vai diferenciar é a questão do paciente referir um sangramento espontâneo de pele ou induzido, que daí seria a prova do laço, né? E outra coisa é a presença de condições clínicas especiais, risco social ou comorbidade. Então, se prova do laço positiva, ou se sangramento espontâneo, ou se alguma dessas situações que eu vou citar em seguida, aí já vai ser grupo B, não vai ser mais grupo A. Então, quais são as situações, as condições, situações especiais que já vão classificar o paciente como grupo B? Então, são elas: lactentes, menores de 2 anos, gestantes, adultos com idade acima de 65 anos, tá? Então, todos os lactentes menores de 2 anos, gestantes e pessoas acima de 65 anos já são grupo B.
hipertensão arterial, outras doenças cardiovasculares graves, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças hematológicas crônicas, principalmente anemia falciforme e púrpuras, doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatia e doenças autoimunes. Aí, bom, agora vamos falar um pouquinho do manejo dos grupos, né? O grupo A, que é aquele paciente que não tem nenhum tipo de sangramento espontâneo, não tem prova do laço positiva, não é nenhum desses grupos de risco, a gente vai, então, orientar a hidratação, conforme a classificação do tempo, que eu vou esmiuçar em seguida. Sintomáticos, né? O uso de paracetamol, de pirona, se não tiver alergia. E orientar a evitar a automedicação, né? E principalmente não utilizar medicações como AS, anti-inflamatório não esteroide. Repouso, né? Notificar a suspeita de dengue. E no grupo A, o Ministério, ele orienta que a gente solicite, tá? Mesmo sendo grupo A, que tenha um retorno no dia da melhora da febre ou no 5º dia de doença, para a gente reavaliar clinicamente, né? Ver se o paciente realmente não teve uma mudança da clínica, né? Se não teve aparecimento de sinais de alarme e etc. E também sempre orientar nessa consulta quais são os sinais de alarme e o retorno de urgência quando na ocorrência desses, né? E aqui, então, da hidratação oral, né? A hidratação oral do grupo A, porque no grupo A a gente faz a hidratação oral. A gente vai manter quando? A gente mantém durante todo o período febril e por até 24 a 48 horas após a defervescência da febre. E isso o ideal é você especificar em uma receita, fazer uma receita realmente para o paciente. Então, como que é prescrito isso? Em adultos, a gente então calcula 60 ml quilo dia, sendo que 1/3 desse total vai ser solução salina, né? Então, soro mesmo, ou soro de reidratação oral, e que vai ser tomado em 4 a 6 horas. E 2/3 restantes do dia pode ser feito com líquidos caseiros, água, suco de fruta, soro caseiro, chás, água de coco e etc. Na criança, a gente vai utilizar a regra de Holiday-Seeger, né? Então, é uma regrinha bem básica, né? Criança até 10 quilos, criança de entre 10 e 20 quilos, e acima de 20 quilos a gente vai ter ali o total que a gente vai dar por dia, e a gente vai dividir da mesma forma que o adulto. 1/3 vai ser soro de reidratação oral, nas primeiras 4 a 6 horas, e o 2/3 restante pode ser líquidos, né? Água, suco, chás, no restante do dia. Uma coisa importante, né? Os exames específicos para confirmação, eles não são necessários para condução clínica. O que quer dizer isso? A gente não vai ficar esperando o exame confirmatório de dengue para prescrever hidratação e para fazer a condução conforme a suspeita, né? E assim, a realização do exame nesse grupo, ele vai ser conforme a situação epidemiológica que o município ou que o estado estiver. Né? Então, enquanto tem a disponibilidade do exame para todo mundo, a gente vai estar, inclusive a DIV orienta esse tipo de coisa, né? O município também orienta, aí que se peça em todos os pacientes. A não ser que chegue numa situação de epidemia tão intensa que não tenha teste para todo mundo, aí normalmente a gente segura, né, o do grupo A ali, grupo B, e faz só nos pacientes mais graves. Mas se tiver a disponibilidade, a gente solicita. Porém, a gente não espera esse exame para fazer a conduta. E outra coisa que são bem interessante na consulta é fornecer o cartão da dengue. O cartão da dengue, até a Waina já mostrou na apresentação dela, aquele é o cartão da DIV, e tem também o cartão do Ministério da Saúde, que está disponível no manual. Isso pode ser impresso, colocado nas unidades. É muito legal ser fornecido isso para o paciente, porque tem algumas informações bem interessantes ali. Inclusive a questão só da suspeição, né? Porque assim, foi feita uma suspeição de dengue, e o paciente tendo aquele cartãozinho, ele vai às vezes no outro serviço e leva aquilo, então já chega como suspeito de dengue. Então é bem interessante a gente disponibilizar isso para o paciente e também facilita o acompanhamento. E também é preconizado no manual, inclusive na consulta médica, que a gente oriente quanto à eliminação dos criadores de Aedes aegypti. E outra coisa, outros cuidados, né? Porque se o paciente está com dengue, ele também é um potencial transmissor, digamos assim, né? Então, também a utilização de repelente, a utilização de mosquiteiros, né? Tentar evitar de estar sendo picado por um mosquito, principalmente nesse momento, né?
e depois também para prevenção. Aqui está o cartão de acompanhamento com paciente com suspeita de dengue do Ministério, né? É um pouquinho diferente do da DIV, mas é parecido. Então, é legal que tem ali os sinais de alarme, então o paciente está com aquilo em mãos, né? Tem recomendações ali, repouso, né? Ingerir muito líquido. Tem como é que é a receita do soro caseiro, como é que faz, né? Tem a questão da notificação, se foi feito ou não, se foi feita prova do lastro, coleta de exames, tem 3 campos ali para a coleta de exames para a gente ir acompanhando, né? Então, é bem legal a gente ter essa ferramenta. Aqui também a mesma coisinha que a Waina mostrou, né? Como que eu vou orientar, o que eu devo orientar da questão da eliminação dos criadores, né? Bom, e do grupo B? O grupo B, a diferença, então, vai ser aquela questão da prova do lastro positiva, o sangramento espontâneo ou as situações de condições especiais. O que muda? Bom, muda o seguinte, o hemograma completo é obrigatório. A partir do momento que eu classifiquei o paciente como grupo B, eu tenho que pedir um hemograma completo, tá? Então, isso muitas vezes falha, é bem comum o pessoal não pedir, porque desconhece, enfim. Então, sim, tem que pedir hemograma para o paciente que foi... Então, assim, paciente com suspeita de dengue com mais de 65 anos, eu tenho que pedir um hemograma completo. E esse hemograma, o que é preconizado? O preconizado é que naquele momento eu já peço o hemograma e que eu avalie entre 2 e 4 horas, no máximo, o resultado. Então, assim, tem que ser dialogado com o município, né? Hoje o foco aqui é a atenção básica, então o médico que está lá na UBS, por exemplo, eu sei que tem uma dificuldade em relação a isso, né? Então tem 2 possibilidades, ou se conversa com o município, por exemplo, e se faz um acordo de, por exemplo, olha, o laboratório do município, o laboratório X, se eu colocar lá suspeita de dengue, eles já têm um alerta e eles liberam um hemograma, por exemplo, em 2 horas para mim, para o paciente voltar lá na unidade e mostrar para mim o resultado, por exemplo. Ou então se acorda de encaminhar todos esses pacientes para um PA, para uma policlínica, enfim, para um local de pronto atendimento, para ser feito esse exame e ser reavaliado lá mesmo naquele dia. Tá? E enquanto eu peço o hemograma, enquanto eu espero o resultado, eu vou já fazer a hidratação do paciente, tá? Enquanto isso. Hidratação oral, tá? Até o resultado de exames. E observação enquanto isso, né? Bom, quando vier o resultado do hemograma, a coisa que a mais importante que eu vou avaliar não é plaquetopenia, leucopenia. Isso é até importante para a questão do diagnóstico diferencial, tá? Mas o quesito mais importante, na verdade, no acompanhamento da dengue é o hematócrito, tá? Então, é o hematócrito que vai me auxiliar principalmente a avaliar, por exemplo, o sinal de alarme, porque um deles é a elevação do hematócrito, né? E a questão do extravasamento plasmático, a questão de choque, tudo isso vai estar relacionado com o nível de hematócrito. E outros exames podem ser também solicitados aí de acordo com a condição clínica associada ou a critério médico. Então, por exemplo, está com sinais de insuficiência cardíaca descompensada, quero pedir um BNP, né, ou está ictérico, né, enfim, isso vai, ou tem uma suspeita, pode ser lepto também, enfim, daí isso vai me fazer talvez pedir outros exames além desses. Quanto ao hematócrito, é uma coisa bem difícil. O primeiro hemograma, eu acho que é difícil de avaliar se a gente não tem um hemograma prévio do paciente, porque às vezes a gente consegue ter uma noção de qual que é o hematócrito base daquele paciente, mas caso a gente não tenha, no manual da dengue tem esses valores de referência que eu acho bem legal. Aí na terceira linha, lá embaixo, tem dos adultos, né? Então, adulto masculino, adulto feminino e maiores de 70 anos. E aí já tem um valor médio. Então, adultos masculinos em torno de 46%, adultos femininos em torno de 42%. E adultos maiores de 70 anos em torno de 41%. Isso auxilia um pouquinho e pode nos ajudar. Mas, na verdade, também, talvez mais importante que isso vai ser realmente aquela questão do hemograma diário. Aí sim a gente vai poder perceber mais isso, porque daí a gente vai perceber um aumento progressivo, né? Bom, paciente com hematócrito normal. Eu vou tratar ele em regime ambulatorial, vou dar todas aquelas orientações que foram dadas ao grupo A, só que a diferença é o seguinte, eu não vou pedir para ele retornar só quando baixar a febre ou no 5º dia, eu vou pedir para ele retornar diariamente
e diariamente eu vou fazer reavaliação clínica e laboratorial até 48 horas após a queda da febre, tá? Então, se, por exemplo, o paciente buscou o serviço no segundo dia de febre, segundo dia de sintomas, normalmente ali a queda da febre ali no quarto dia, né, no terceiro, quarto dia. Então, por exemplo, eu vou olhar ele no segundo dia, no terceiro dia, daí digamos que baixou a febre, então daí já baixou a febre. Aí eu vou olhar ele no quarto dia e no quinto dia, eu vou olhar ele 4 dias seguidos. E teoricamente nesses 4 dias eu vou fazer hemograma. Isso é o que é preconizado pelo Ministério e é o que ajuda bastante a gente evitar os óbitos de dengue, né? E com certeza auxilia bastante na questão da identificação precoce do choque, sangramentos, enfim, complicações na dengue. E também a gente vai orientar o retorno imediato na presença de sinais de alarme, né? Caso o paciente, nesses acompanhamentos, tenha o surgimento de algum sinal de alarme, a gente já vai conduzir como grupo C. Então, no grupo C, é um paciente que tem presença de sinal de alarme. Aí já a hidratação vai ser diferente, ela vai ser obrigatoriamente por via endovenosa, imediata, né, em qualquer ponto de atenção. Então, eu não vou ficar esperando eu transferir o paciente da UBS para o pronto atendimento para começar a hidratação endovenosa no grupo C. Eu já vou pegar um acesso, já vou iniciar a hidratação endovenosa, tá? Mesmo que eu tenha que iniciar e já ir encaminhando o paciente para outra unidade. E essa hidratação ela vai ser feita em 10 ml quilo na primeira hora. E a partir do momento que o paciente é classificado no grupo C, ele deve permanecer em leito de internação por no mínimo 48 horas. Então, o paciente que já vai ter indicação de internar e ele tem que ficar pelo menos 48 horas em acompanhamento em leito de internação. Os exames obrigatórios no grupo C é o hemograma, a albumina e as transaminases. Tá? Então, a albumina ela vai auxiliar na questão, principalmente para avaliar o extravasamento plasmático mesmo, porque vai reduzir os níveis de albumina no sangue. As transaminases é para avaliar a questão da hepatite, né, por dengue. E o hemograma, principalmente o hematócrito, né, a gente também vai avaliar diagnóstico diferencial, plaquetopenia. E alguns exames que são recomendados é o raio-x de tórax e ultrassom abdominal, principalmente para avaliar a questão dos derrames cavitários, que também vão denotar tanto sinal de alarme quanto a questão até às vezes do manejo, né? Que a gente tá observando e monitorando. Bom, aí eu vou fazer então na primeira hora aquela hidratação endovenosa, 10 ml quilo, e eu vou monitorar os sinais vitais, a pressão. Então, eu vou monitorar a diurese também. Depois dessa 1 hora, o desejável é que tenha tido pelo menos 1 ml quilo hora de diurese. Eu vou manter na segunda hora, porque eu não vou ter tido ainda o resultado do hemograma, que idealmente deve sair depois de 2 horas que eu solicitei. Então, eu vou manter a hidratação 10 ml quilo hora na segunda hora. E aí, quando chegar o hemograma, depois de 2 horas, eu vou avaliar o hematócrito, né? Então, a fase de expansão ali é no máximo 20 ml quilo em 2 horas, que é o total dessas 2 horas que eu falei. E aí, bom, daí eu vou avaliar o hematócrito, né? Não houve melhora do hematócrito ou os sinais hemodinâmicos, né? O paciente ainda tem alguma alteração, algum sinal de alarme, enfim. Eu posso repetir a fase de expansão até 3 vezes, né? Então, a fase de expansão é aquelas 20 ml quilo em 2 horas. Eu posso repetir isso 3 vezes, então 6 horas, né? E eu vou ficar reavaliando de 1 em 1 hora o paciente e o hematócrito de 2 em 2 horas após a conclusão de cada etapa. Então, assim, nesse caso, realmente não adianta querer fazer isso, sei lá, numa UBS, por exemplo, não tem condição nenhuma, então é um paciente que tem que estar realmente numa emergência, né, ou num pronto atendimento, tá? Se houve melhora clínica e laboratorial após a fase de expansão, aí eu vou iniciar a fase de manutenção. Lembrando que o paciente vai estar internado, né, já nas 48 horas posteriores. Então, nessa fase de manutenção, a gente tem 2 fases. Tem uma primeira fase, que é 25 ml quilo em 6 horas. E se houver melhora, eu vou iniciar a segunda fase, que é 25 ml quilo em 8 horas, 1/3 com soro fisiológico, 2/3 com soro glicosado. Isso tudo, assim, gente, não precisa decorar, tá? Isso tudo tá bem, exatamente assim, dessa maneira, tá descrito no fluxograma do Ministério da Saúde, por exemplo, ou no fluxograma da DIV, tá? É exatamente a mesma coisa.
Quanto ao grupo C e D, aí sim, os exames de confirmação, eles são obrigatórios, independente de como tiver a disponibilidade dos exames, a gente, nesses grupos, a gente tem que fazer, tá? Mas eles também não são essenciais para a conduta clínica, a mesma coisa que eu falei, a gente não vai ficar esperando o resultado do exame para tratar como dengue, a gente vai tratar a suspeita de dengue como dengue e até que a gente tenha o resultado, mas não vai depender disso para fazer o tratamento. E idealmente, se a gente conseguir, a gente já coleta esse exame já no primeiro atendimento, né? Só claro, a gente só vai ter que perceber quanto tempo do início de sintomas para decidir qual exame a gente vai coletar. Então, né, se for menos que 6 dias, a gente vai pedir ou o NC1 ou o PCR, e se for mais de 6 dias, a gente vai pedir a sorologia. E sempre atentar para o condicionamento adequado da amostra, né? Se a gente pode, por exemplo, se for um exame que foi encaminhado para o LACEN, a gente pode até ligar no LACEN, questionar, ou também no site do LACEN tem as orientações quanto a coleta, quanto qual tubo, né, como condiciona, tudo isso tem no protocolo assim, no site deles. Tá? Bom, o grupo D. O grupo D é o paciente que tem presença de sinais de choque, sangramento grave ou disfunção orgânica grave. Aqui eu acho que eu tirei, né, os sinais de choque do paciente. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou voltar aqui no slide anterior que tinha, só para a gente citar aqui quais são eles, tá? Então, sinais de choque que é extravasamento grave de plasma, levando ao choque, evidenciado por taquicardia, extremidades distais frias, pulso fraco filiforme, enchimento capilar lento, né, mais de 2 segundos, ou uma pressão arterial convergente, menor que 20 milímetros de mercúrio, taquipneia, oligúria, né, menos que 1,5 ml/hora, hipotensão arterial, já na fase tardia, cianose na fase tardia, e acumulação de líquidos com insuficiência respiratória. Sangramento grave, né, qualquer que seja, um sangramento do sistema nervoso central, uma hemoptise grave, né, enfim, o sangramento digestivo, melena, ou um comprometimento grave de órgãos, uma miocardite, uma meningite, uma hepatite grave, enfim. Esses todos são sinais de choque e mais o sangramento e o comprometimento de órgãos a gente já classifica como grupo D, tá? Então, no grupo D, a gente vai ser mais agressivo na reposição volêmica. A gente vai fazer 20 ml quilo já em 20 minutos, tá? E a gente vai reavaliar a cada 15, 30 minutos, vai reavaliar uma toque cada 2 em 2 horas, vai fazer monitorização contínua, vai repetir por até 3 vezes, conforme a avaliação clínica, a reposição volêmica, essa de 20 minutos, né? E se tiver uma melhora clínica laboratorial após a fase de expansão, a gente vai conduzir conforme o grupo C, tá? Se não, né, se não houver uma resposta, a gente vai avaliar o que aconteceu com o hematócrito, tá? Então, não teve uma resposta adequada, persistiu o choque e está com o hematócrito em ascensão, quer dizer que a nossa expansão não está sendo suficiente. Então, a gente pode, por exemplo, abrir mão de outros expansores plasmáticos, como, por exemplo, a albumina, tá? Então, a gente pode usar a albumina 5%, fazendo ali uma composição de 25 ml, fazendo uma diluição, né, de 25 ml de albumina em 75 ml de soro físio. E como alternativa, a gente pode usar aqueles coloides sintéticos, né, no hospital que eu trabalhei, por exemplo, a gente tinha o Voluven, né? Então, onde não tiver albumina, a gente pode fazer isso. Isso com certeza, grupo B também, o ideal paciente já no hospital, né? Um local de maior complexidade. Agora, persistiu o choque, mas o hematócrito está em queda, né? Então, a gente tem duas possibilidades, né? Quer dizer, se persistiu o choque, o hematócrito em queda, provavelmente está tendo uma hemorragia, né? Porque o paciente está caindo o hematócrito e está persistindo o choque. Se tivesse caindo o hematócrito e melhorando o choque, porque o paciente está melhorando com a expansão. Agora, se está persistindo o choque, o hematócrito está caindo, provavelmente ele está sangrando. Tá? Então, eu vou investigar a hemorragia, um foco de hemorragia, né? Às vezes fazer uma imagem do abdômen, um raio-x, né? Para ver se não está fazendo hemorragia alveolar, né? Enfim, vou avaliar os sinais de hemorragia melena, né?
e também vou avaliar a coagulação para ver se o paciente precisa de algum tipo de transfusão. Se o paciente tiver presença de hemorragia, né, eu estou autorizada a transfundir CHAD, nesses casos, porque um paciente está chocado, está tendo hemorragia, então eu posso transfundir, tá, de 10 a 15 ml quilo dia de CHAD. Enquanto coagulopatia, tá com um TAP alargado e está tendo hemorragia, também está indicado a transfusão de plasma fresco e vitamina K endovenosa e criopreceptado também, tá? E se tiver além disso tudo, né? O paciente tem um sangramento persistente não controlado, depois que foi corrigido os fatores de coagulação acima, e ainda está chocado com trombocitopenia, e o IRNI for maior que 1,5 vezes o valor de referência, está indicado transfusão de plaquetas. Então, assim, não é a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Primeiro eu vou transfundir CHAD, eu vou avaliar se tem alargamento de TAP, tá? Eu vou corrigir com plasma fresco, vitamina K, mas se mesmo assim, né, o paciente continuar sangrando, continuar chocado, tem um RNI alargado e tem trombocitopenia, aí sim está está indicado a transfusão de plaquetas. Agora, o paciente está com hematócrito em queda, melhorou do choque, não tem sinal de sangramento nenhum, mas está aparecendo sintomas de insuficiência respiratória, principalmente, né, desconforto respiratório. Provavelmente o quê? Ou ele está com uma miocardite junto, com choque cardiogênico associado, né? Ou está com uma disfunção ventricular junto, ou eu estou fazendo a hidratação está sendo um pouco demais para ele. Então, nesses casos, eu vou reduzir a infusão de líquido, posso tentar utilizar diurético conforme, ou se né, caiu o hematócrito, mas ainda não tem sinal de sangramento e o paciente ainda está chocado, é muito possível que ele esteja fazendo tem uma insuficiência cardíaca prévia, descompensada, ou está fazendo uma miocardite. Aí, nesse caso, eu vou começar uma droga inotrópica, né, uma droga vasoativa mais precocemente, em vez de estar fazendo a expansão volêmica. Quando que eu devo interromper ou reduzir a velocidade da infusão de líquidos, né? Então, uma das coisas é a questão lá do tempo da dengue, né? Quanto tempo? Então, o paciente que já está sem febre há mais de 48 horas, pode ser, né, que tenha que não seja essa a questão, né? Mas a gente deve interromper quando houver término do extravasamento plasmático. Isso a gente vai ver principalmente pelo hematócrito, tá? Normalização da pressão arterial, do pulso, da perfusão periférica, ou seja, saiu do choque, eu posso reduzir pelo menos a velocidade da infusão, posso talvez passar por uma manutenção. Redução do hematócrito na ausência de sangramento, diurese normalizada, resolução dos sintomas abdominais também, dor abdominal. Quanto ao manejo do grupo D, né? O ideal é que o paciente seja feito essa estabilização toda do grupo D, seja feito em leito de UTI, que ele seja mantido lá por pelo menos 48 horas, depois disso permanecer em enfermaria. Os exames obrigatórios são os mesmos que o grupo C, né? E o exame específico também é obrigatório. Eles sugerem oferecer oxigênio em todas as situações de choque, na dengue também. Evitar procedimentos invasivos desnecessários. Então, assim, é um paciente que vai estar com extravasamento plasmático, ele vai estar com derrame pleural, vai estar com ascite. Não é para ficar funcionando isso, a não ser que tenha realmente uma indicação, né? Por exemplo, um derrame pleural volumoso com desconforto respiratório por causa disso, ou até uma ascite muito volumosa também com desconforto respiratório, enfim, né? Que não é muito comum, mas então fora esse tipo de coisa, a gente não fica puncionando o paciente que está paquetopênico, com disfunção vascular, enfim. E também outra coisa que eu falei também é que o choque com disfunção miocárdica pode necessitar, então, da droga vasoativa, né, e principalmente daí do uso de inotrópicos, como, por exemplo, a dobutamina, né, que são drogas vasoativas que têm mais efeito inotrópico. E lá no final, tô acabando já, tá, gente? No final ali do Manual da Dengue, traz algumas coisas que sempre tem essa dúvida, né? Que é bem legal. É a questão do paciente que já usa AS, ou já usa clopidogrel previamente, né? Se é para suspender, se não é para suspender, o que eu faço? Bom, então, um paciente que tem stent farmacológico, com menos de 6 meses,
né, ou estente convencional com menos de um mês e está em uso de AS e clopidogrel, eu vou ver as plaquetas dele. Então, se as plaquetas estiverem acima de 50 mil, eu vou manter os dois, mas eu vou realizar nesse paciente uma contagem diária de plaquetas, né, conforme o protocolo do grupo B. Se as plaquetas estiverem entre 30 e 50 mil, eu vou manter também os dois, porém, eu vou admitir o paciente em leito de observação, tá? Eu vou deixar ele internado e vou estar fazendo essas contagens de plaquetas diárias internado. Agora, se cair abaixo de 30 mil, eu vou suspender os dois, vou admitir o paciente e vou estar fazendo essa contagem diária, né, para decidir o melhor momento de retornar à medicação. Agora, se o paciente tem estente farmacológico com mais de 6 meses e estente convencional com mais de um mês, em uso de AS, né, ou é um paciente em profilaxia secundária de doença coronária cerebrovascular, que é o que é mais comum, né? É um pouco parecido, tá? Acima de 50 mil a gente mantém e a gente realiza a contagem diária. Entre 30 e 50 a gente mantém, admite no leito de observação e realiza a contagem diária. E abaixo de 30 mil a gente suspende e admite no leito de observação e realiza a contagem diária de plaquetas. Tá? A única diferença é que eles põem em quadrinhos diferentes, mas é só porque eles separaram ali o motivo do paciente usar, né? E nesse caso aqui é só o AS, enquanto que o outro é o AS e o clopidogrel. Mas a orientação é praticamente a mesma. E aqui, paciente em uso de varfarina. Bom, plaqueta acima de 50 mil, a diferença é que além da plaqueta, a gente vai controlar o TAP também, nessa contagem diária, tá? Entre 30 e 50 mil, a gente vai admitir o paciente, vai suspender a varfarina, vai trocar por heparina não fracionada, tá? E vai estar fazendo esse controle diário. E no paciente abaixo de 30 mil, a gente vai suspender a varfarina, não vai deixar a heparina não fracionada, e vai realizar a contagem diária das plaquetas e do TAP também. E só mais uma situação, né? Suspensão de antiagregante e anticoagulante. Sempre que tiver sangramento moderado e grave, a gente vai suspender também, né, essas duas coisas. E no caso do paciente que usa S ou clopidogrel, a gente pode transfundir plaquetas, daí na dose de 1 unidade a cada 10 kg de peso. E no caso do paciente que usa varfarina, a gente pode fazer o plasma fresco congelado, então, até que o RNI esteja inferior a 1,5, né? E a vitamina K endovenosa, em dose de 10 miligramas, via oral, se possível, ou endovenosa. Então, a bibliografia basicamente é o protocolo do Ministério da Saúde, de dengue, né? E também tem, aqui eu botei o fluxograma da DIV, que é bem legal de ver, é bem similar ao do Ministério da Saúde, ambos podem ser vistos no site, né? E é isso, Mike. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês me escutam? Tá me escutando? Sim. Perfeito. Só para saber se está tudo ok. Obrigado, Maria Júlia. Obrigado, Aina, novamente pela participação de vocês e pela explanação. Acho que vocês conseguiram abordar todos os pontos que precisam ser abordados em relação à dengue. Acho que a tua explanação, Maria Júlia, sobre o manejo foi muito elucidativa, assim, em todos os aspectos, tratando os casos diante, né, das diferentes situações de risco. Apareceram duas perguntas no bate-papo, e aí eu já vou reforçar aqui. Quem tiver alguma outra dúvida, algum comentário, por favor, deixem no bate-papo para a gente ir passando para as nossas palestrantes ao longo agora desse período nosso de conversa. Eu anotei algumas outras perguntas, algumas dúvidas que eu fui ficando também, e algumas curiosidades que eu fui tendo ao longo da fala de vocês. A primeira pergunta que surgiu foi direcionada, foi durante a fala da Aina, que foi da Gleidiane. Ela coloca o seguinte: qual critério é utilizado para análise do sorotipo da dengue? E ela coloca que tiveram um caso positivo no município, porém não consta no resultado essa análise. E ela coloca que o exame foi o NS1. Gleidiane, depois, se você puder, só coloca qual é o município de onde você está falando, por favor.
Para fazer o sorotipo, precisa fazer uma metodologia chamada PCR, né? Então, ali ele fez o NS1, que é uma metodologia ELISA. Então, são 2 exames diferentes. Então, para fazer o sorotipo, precisa coletar amostra para PCR, né? E não é um exame de rotina, né? O PCR ele é feito mais assim para monitorar o vírus que está circulando ali naquela região que já está com transmissão. Então faz uma amostragem, né? Uma amostragem para ver se mantém aquele sorotipo ou se aparecer um sorotipo novo, né? E o PCR também ele é mais indicado assim em casos de óbito e caso de dengue grave, né? Então não é um exame de rotina. O de rotina seria o NS1 e o IgM para dengue. Perfeito, obrigado, Aina. A outra pergunta que apareceu foi da Daiane, e ela coloca o seguinte: pacientes que não. E aí foi no momento da fala da Maria Júlia. Pacientes que não aceitam um soro caseiro pelo gosto, né, outras questões, podem fazer uso de isotônico comercial, né, no lugar de um soro caseiro? Assim, desculpa, idealmente, ali nos primeiros 1/3 da hidratação via oral em casa, o ideal não é nem o soro caseiro, é o soro de reidratação oral mesmo, né? Mas no restante do dia, os 2/3 ali restante, pode ser qualquer líquido, assim, pode ser água de coco, pode ser Gatorade, pode ser, né? Esse é o ideal. Agora, bom, o paciente não, eu não quero tomar o soro de reidratação, bom, alguma coisa ele vai ter que, se ele tomar pelo menos água, né, naquela quantidade que a gente prescreveu, já é melhor do que ele não utilizar nada, do que ele não se hidratar, né? Então, assim, caso o paciente realmente se negue, não vou tomar o soro de hidratação, o soro caseiro, aí é melhor que ele tome pelo menos um Gatorade ou água mesmo, água de coco, enfim, o que for, na quantidade prescrita, correta, né? Qualquer um desses líquidos mesmo. Perfeito, Maria Júlia, obrigado. A Gleidiane falou que é do município de São João Batista e ela agradeceu os esclarecimentos que a Waina passou. Dúvidas, pessoal, perguntas? Por favor, fica à vontade. Um comentáriozinho que eu não falei é a questão dos diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, no nosso estado, por exemplo, é muito comum a leptospirose, né? Uma doença febril aguda também, que inclusive está tendo bastante óbito aí no passado, teve também, esse ano a gente já teve já alguns óbitos. Então, é uma doença bastante comum, principalmente na região litorânea do Brasil, né? Teve também muita enchente já esse ano, então tem aparecido casos. Então, tem algumas diferenças, né, entre a leptospirose, por exemplo, e a dengue. Uma delas é a questão epidemiológica, às vezes a gente consegue acessar, né, tanto na história do paciente, questionar se ele teve contato com água de enchente ou com roedores, se ele teve uma mordedura, por exemplo, de roedor, se ele viu roedores mortos em casa ou na região do trabalho, se ele tem alguma fonte de água em casa, né, às vezes questionando, tem que esmiuçar um pouco, porque às vezes o paciente não lembra de nenhuma situação, mas se tu for perguntando, às vezes você acha alguma coisa. Então, ele limpou caixa de gordura, limpou caixa d'água, né? Nos últimos 30 dias antes do início dos sintomas. E também, que outra coisa que pode, no diagnóstico diferencial, às vezes é um município que não tem transmissão de dengue também. Então, né? Por exemplo, Lages não tem, né? Então, Lages não tem transmissão de dengue. Então, o paciente é de Lages e está com uma síndrome febril aguda, vou pensar primeiro em outras coisas e não na dengue, porque não é, né? Se ele não viajou naqueles 14 dias antes dos sintomas, deve ser outra coisa, outro motivo. E aí daí, né, do exame laboratorial, então, entre dengue e lepto, né? A lepto, ela normalmente tem os leucócitos ou normais ou elevados, né? E quando é uma lepto grave, em vez de a gente ter uma elevação do hematócrito, a gente vai ter um consumo, porque normalmente é um paciente que pode estar tendo, por exemplo, hemorragia alveolar, né? Então, hematócrito normal ou baixo na lepto, enquanto que pode estar aumentado na dengue, né? E outra coisa que também difere, muitas vezes, é a duração da febre, assim que a febre ela dura mais dias, então às vezes na lepto pode durar até 15 dias de febre, então também se é uma febre mais arrastada, pensar mais em lepto,
né? E normalmente também a evolução, né? Então, assim, na lepto tem normalmente a primeira fase, que é até 7 dias, e depois de 7 dias começa já a fase mais de agravamento, que é a segunda semana ali, normalmente, né? Às vezes pode ser um pouco mais fulminante que isso, mas acredito que é basicamente isso, assim. E outra doença que também é comum no estado, que tem aparecido, não é comum, na verdade, é mais incomum, porém aparece principalmente em alguns municípios, é a hantavirose. E eu já vi mais de 2 vezes, pelo menos, o médico dizer assim, é uma dengue clássica com sepse. Então, por que dizem isso? Porque a hantavirose, ela faz uma leucocitose geralmente bem importante, né? Tipo 20 mil de leucócitos, e ela cursa com elevação de hematócrito, que é bem comum, e plaquetopenia. Então, né? E ela, geralmente, ela faz choque importante, e uma das coisas que diferencia, primeiro, é a questão da leucocitose, com desvio, normalmente na hantavirose, e isso geralmente é bem expressivo, tá? Elevações também importantes de hematócrito, mas as duas podem ter. Mas a questão epidemiológica também é importante, porque a hantavirose está muito ligada com a questão de agricultor, pessoas que trabalham na roça, né? Às vezes tem alguma atividade que a pessoa fez nos últimos 60 dias, tipo, eu limpei uma casa que estava fechada, porque a hantavirose ela é transmitida pela inalação, né, do vírus. Então, isso normalmente acontece por aerolização do ambiente, né? Então, às vezes, varredura, esse tipo de coisa, dormir num celeiro fechado com os grãos ali, onde tem ratos silvestres, que são os hospedeiros dessa doença, né? E também uma coisa que é bem diferente entre as duas é que na hantavirose é extremamente comum a ocorrência da insuficiência respiratória, que é fulminante, é muito grave, o paciente tem um choque também bastante fulminante. Isso normalmente acontece ali na primeira semana de doença, né? Entre o quinto e sétimo dia, ali pelo sétimo dia, normalmente, de doença evolui assim. Enquanto na dengue é mais raro acontecer o cometimento respiratório, né? Mais incomum. Mas eu quero pegar um gancho na tua fala agora, Maria Júlia, sobre essa questão do diagnóstico, porque uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte: em que momento, geralmente, que os pacientes procuram serviços de saúde e são diagnosticados e iniciam o tratamento ou se dá um encaminhamento adequado para o tratamento desses pacientes com dengue? E em que serviço, geralmente, que eles batem primeiro, né? Se esses diagnósticos, eles nascem nas unidades básicas de saúde ou já nascem em unidades de atenção secundária ou no nível hospitalar. E aí, eu queria fazer um paralelo com a tua fala anterior, que é... Bem, o diagnóstico é um diagnóstico simples, mas ele pode gerar determinadas confusões aí, como você estava colocando. E aí, o quanto que é importante a gente ter, ou interessante, a gente ter um diagnóstico mais precoce do que atualmente ocorre, né? A gente precisaria investir mais numa captação dessas pessoas com sintomas que podem ser de dengue, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais rápido e dar um encaminhamento mais rápido, ou não, da maneira como as coisas estão acontecendo hoje, ok, a gente está conseguindo reverter bem os quadros, a situação de saúde a gente está conseguindo manter de forma adequada. Então, são essas duas coisas. Eu queria entender primeiro como que vocês percebem essa chegada das pessoas nos serviços de saúde, onde que elas estão batendo e como está se dando esse tratamento, e sobre o momento oportuno para esse diagnóstico, como é que isso tem funcionado. Olha, assim, quanto a onde as pessoas procuram, eu não sei se eu tenho essa resposta, mas, assim, da investigação dos óbitos, né, pelo menos, é onde eu tive mais contato com porque daí é onde se faz realmente uma investigação para ver tudo o que aconteceu com a pessoa antes, né, porque nem sempre a gente faz essa investigação para todo mundo, né, seria impossível. Mas, enfim, dos óbitos, é muito comum o primeiro atendimento ser na UBS, né? Às vezes o primeiro, segundo atendimento ser numa UBS, né? Mas às vezes depende muito da realidade de cada pessoa. Às vezes a pessoa mora do lado de uma policlínica ou de uma UPA, né? Então procura aquele local primeiro. Então
isso depende um pouco de cada um, como é que é o acesso do serviço, se é mais fácil de uma forma ou de outra, né? Mas eu acredito que é bastante comum o primeiro atendimento ser numa unidade básica, né? Então, por isso que é muito importante, na unidade básica, principalmente, a questão do manejo, a meu ver, do grupo B, né? De saber identificar, de saber classificar os grupos e saber identificar quem são os grupos B, porque não é pouca gente que é grupo B, né? E já saber onde encaminhar, porque é um paciente que vai ter que fazer um hemograma, né, obrigatoriamente, e vai ter que estar reavaliando todos os dias, né? Então, assim, ter já uma combinação com o município, que nem eu falei, de ter um local para mandar para o hemograma, para voltar no mesmo dia, porque tem que ser avaliado, ou então ter já uma combinação que vai encaminhar todos esses pacientes para uma UPA, enfim, tem que estar isso bem amarrado, né? E é bastante comum eles procurarem o serviço, e também na questão dos óbitos é bastante comum o pessoal não identificar, não escrever qual é o grupo, inclusive assim, já coloca como suspeita de dengue, às vezes inclusive prescreve de maneira correta a hidratação, porém não classifica se é grupo A, grupo B, não pede o hemograma, né? Não pede para retornar, só pede para retornar conforme sinal de alarme. Esse é um erro bem comum. Então a gente fica às vezes meio sem saber, né? Se poderia ter sido um desfecho diferente, se tivesse feito de outra forma, se tivesse acompanhado de uma maneira mais incisiva, né? Enfim, conforme o protocolo. E a outra pergunta quanto ao diagnóstico precoce, né? Bom, assim, existe a possibilidade do teste rápido, né? Que em algumas unidades até tinham disponibilizado a questão do teste rápido. Só que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, assim, é semelhante ao Covid, né? Então, assim, qual que era o problema, o medo do teste rápido do Covid? Eventualmente, o teste pode vir negativo, né? E isso pode ser por várias coisas. Uma delas, inclusive, é a inexperiência da pessoa que faz a coleta. Então, às vezes, a pessoa não coleta uma gotinha de sangue suficiente, né? Às vezes não espera o tempo necessário, né, para ver se realmente o exame é negativo, né? Então, tem às vezes esperando uns 20 minutos, eu acho, geralmente o teste rápido, né, para ver se realmente positivo ou não. Então às vezes depende disso, pode depender, às vezes, da marca do teste, né? Então, às vezes, a gente poderia, inclusive, perder diagnóstico com isso. E também nós temos o NS1, o PCE, são exames que são bastante rápidos, né? Muitas vezes, do resultado, né? Então, assim, eu não sei se mudaria muito a gente conseguir ter talvez mudaria a questão da segurança do profissional, porque, né, o profissional fica bastante inseguro, às vezes sem saber se é uma coisa, se é outra, mas que nem eu falei, existem maneiras da gente tentar identificar o que é mais provável, né, se é dengue, se é hantavirose, se é leptospirose, a gente tem que saber um pouquinho de cada uma dessas doenças para poder identificar o que é mais provável e daí fazer a conduta direcionada para isso. Porque, por exemplo, assim, a hantavirose é muito deletério se a gente achar que é uma dengue, porque daí a gente vai hiperidratar o paciente. E a hantavirose é o contrário, a gente não pode hidratar o paciente. A última coisa que a gente deve fazer na hantavirose é hidratar, a gente tem que evitar ao máximo isso. Então, é bem importante a gente ter ideia de como é que as doenças são transmitidas, como é que é a epidemiologia, como é que é o hemograma, né? Então, eu não sei te dizer se mudaria muita coisa. Perfeito. Mas pelo que eu entendi da tua fala, Maria Júlia, eu estou entendendo que o diagnóstico, ok, tem sido feito, e aí talvez tenha um problema na parte do diagnóstico e na classificação de risco, na identificação de pacientes de maior risco que deveriam ter um encaminhamento diferenciado e que talvez isso pudesse impactar de alguma forma na mortalidade que a gente tem no estado em relação à dengue. Estou entendendo que talvez seja esse o nó aí que precisaria ainda ser qualificado, né? A Daiane colocou... desculpa, pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi. É porque eu acho assim, ó, que o que falta, talvez, numa situação, principalmente numa situação de epidemia de um município, a partir do momento que um município é identificado com situação de epidemia, por exemplo, a meu ver, a coisa mais importante falta uma organização do serviço de saúde, né? Então, assim, por exemplo, digamos que tem uma UPA lá no município X, né?
Então, essa UPA, ela teria, que nem na época do Covid, era interessante que o paciente chegasse e já fosse identificado. Olha, você está com febre, está com cefaleia, né? Daí, sintomas X lá. Ah, tenho 2 desses sintomas aqui. Tenho febre, tenho cefaleia e mialgia. Bom, é um caso suspeito de dengue, numa situação de epidemia, né? Então, numa situação de epidemia, uma das coisas mais prováveis é que seja dengue, não outra coisa. Pode até ser outra coisa, mas o mais provável numa epidemia é que seja, por exemplo, aquela síndrome febril. Então, que o paciente já ficasse num setor de hidratação, né, de dengue, enfim, suspeita de dengue, e que daí, naquele momento, a enfermagem já pudesse fazer a classificação de risco conforme a dengue, e não conforme o Manchester, né, que é algo que a maioria das vezes é feito, e que já fosse, por exemplo, iniciada uma hidratação via oral até a avaliação do médico. Aí o médico iria reavaliar, se não é outro, porque às vezes pode ser outra coisa, é uma pielonefrite, é uma leptospirose, né, é sei lá, uma outra coisa, né? Então, isso acho que, e inclusive isso está escrito no manual de dengue, que é uma das coisas que mais modifica o desfecho na dengue, é a questão da organização do serviço de saúde, principalmente frente à epidemia, né? Só para complementar, ano passado a gente teve 90 óbitos, né, causados por dengue. Então, a gente sabe que os óbitos por dengue, eles são, na sua maioria, evitáveis, né? Então, são 90 óbitos que, se tivesse um manejo adequado já desde o início, de repente poderia ter revertido esse quadro, né? Então, ali o primeiro contato com o paciente ali, então é bem primordial para não desencadear, então, sinais de alarme ou sinal de gravidade podendo levar ao óbito, né? Não, perfeito, perfeito. A Daiane colocou no chat aqui também, ela disse se não ela não sabe se a pergunta é para esta web, mas é sim. Uhum. Ela gostaria de saber mais sobre questões de imunidade de dengue. Tivemos muitos casos no ano passado, em Maravilha, no município de Maravilha, somente do vírus tipo 1, né, da dengue. E essa imunidade para este vírus será para sempre ou podemos ter reinfecção para este mesmo vírus da dengue? Pode. A dengue, ela tem 4 sorotipos, né? O 1, 2, o 3 e o 4. Então, a pessoa, ela pode pegar dengue 4 vezes na vida. Então, se ela pegou dengue, que foi identificado que foi o sorotipo 1, ela está imune permanentemente desse sorotipo. Ela não vai pegar esse sorotipo nunca mais. Mas ela pode pegar depois os outros 3 sorotipos, né? E quando ela pegou dengue, por exemplo, naquele ano, ela tem uma imunidade provisória também, que dura ali uns 5 meses, mais ou menos. Então, ela não vai pegar dengue, mesmo sendo de outro sorotipo, ela não vai pegar dengue por uns 5, 6 meses. Então, ela tem uma imunidade provisória ali também naquele período. E agora já veio outra pergunta relacionada a isso. A gente já identificou, no momento a gente não fez muita análise de sorotipo, né? O LACEN fez de poucas amostras, mas a gente só tem o sorotipo 1 circulando no momento. A gente identificou um sorotipo 2, só que foi no paciente que teve viagem, né? Então, ele se infectou fora de Santa Catarina. Então, o que a gente sabe até o momento só tem o sorotipo 1. Mas a gente já teve em outros anos o 1, o 2 e até o 4. O 4, né? Isso. Ok. Vamos voltar. Agora eu tenho algumas dúvidas sobre a questão epidemiológica. Me chamou a atenção os dados, Waina, que você apresentou para a gente em relação a 2 questões. Um aumento do número de municípios com foco e municípios infestados, né, em relação ao ano passado, e a gente está no ano ainda, a gente está no início de 2023, né? E, paralelamente, até por uma questão de temporal, a gente está né, a gente não consegue muito comparar os números de casos e óbitos de 2023 para 2022, que obviamente estão bem menores. E aí eu queria entender o seguinte, esse panorama epidemiológico de 2023, com o maior número de municípios com foco e infestados, ele está, em algum grau, ele gera algum alerta para que o ano de 2023 possa ser pior do que o ano de 2022, que você referiu que foi um ano bastante importante, com uma prevalência alta de casos e óbitos.
Como é que vocês estão analisando a situação epidemiológica do estado hoje, no início de março, né? Os dados que vocês trazem de 25 de fevereiro, salvo engano, né? Essa projeção para o ano de 2023 a partir do cenário que a gente está tendo hoje no estado. Sim, ele gera um alerta, sim, porque a gente vê que o mosquito, ele antes se concentrava muito numa região, né? Principalmente na região ali do oeste. Então, ele está vindo, né? Ele está se espalhando cada vez mais no estado. Então, tendo mosquito, tendo grande circulação de pessoas doentes no período de viremia, então isso sinaliza que a gente pode, sim, ter um ano bem preocupante, né? E a gente viu, se for comparar com o ano anterior, a gente ainda não chegou no pico da doença, né? Então a gente tem um cenário bem preocupante pela frente, tanto que os óbitos do ano passado começaram a aparecer mais nessa época, né? No mês de março. Então a gente tem um cenário bem preocupante pela frente ainda. Wainer, curiosidade, dentro da sazonalidade da dengue, qual é o período de preocupação aqui em Santa Catarina? O período é esse, né? Que é o verão, então calor, verão e muita chuva. Quanto mais calor e chuva, que o mosquito vai precisar de água parada para poder depositar os seus ovos, né? E depois eclodir e virar um mosquito adulto para poder fazer a transmissão ali e infectar as pessoas. E a gente vê que tem pessoas doentes, né? Então tem todo um ciclo e esse é o período de alerta, né? É o período mais propício para esse cenário. Ah, perfeito. Minha última questão. Vocês duas reforçaram a importância de orientações relacionadas à prevenção da dengue, né? E vocês duas trouxeram nas duas apresentações a mesma figura, com vários tópicos lá que são importantes na orientação. Eu realmente tenho muita dúvida do quanto que nós, profissionais de saúde, a gente tem claro quais são as condutas que devem ser adotadas e as orientações que devem ser repassadas nas consultas, nas salas de espera, de forma generalizada para a população dentro dos serviços de saúde, para evitar ou para prevenir, então, a proliferação do mosquito e a transmissão da dengue. E aí eu queria que se desse para vocês reforçarem um pouco essas medidas. Eu acho que elas são muito importantes quando a gente está fazendo uma atividade de formação, com muito foco na atenção primária à saúde, né, que tem um papel importante nas ações de promoção e de prevenção. Eu acho que tem duas coisas, né? Uma delas é assim, na consulta de rotina até dos pacientes em geral, não aqueles com suspeita de dengue, né? Assim como a gente orienta, tipo, manter exercício físico, beber bastante água, pegar sol, sei lá, 15 minutos por dia, né? Tem várias orientações de uma maneira geral de saúde. Uma das coisas que a gente pode orientar, principalmente se o município tiver foco, tiver em situação de epidemia, é a questão do uso de repelente, os cuidados, assim, para evitar, né, picada. Então, assim, tentar usar repelente, telar a casa, né, olha, a gente está com casos de dengue no município, a sua casa é telada, você usa repelente de parede, usa alguma medida para evitar, né, da proliferação dos mosquitos. Isso é uma das coisas que eu acho que é bem legal, para evitar casos mesmo, né. E daí outra coisa realmente é o controle do vetor, né, do mosquito. Que aí até tem esse quadrinho aqui, ó, que nós duas mostramos, né, aqui fica bem pequenininho, né, mas ele diz um por um, assim, quais são os criadouros, né, e a eliminação desses criadouros. E o que tem que fazer, né, quando identificar a parada nesses locais, como tem que armazenar adequadamente, né, cada coisa assim que você acha dentro de casa, né? Então, esse, na verdade, é a melhor arma que a gente tem contra o mosquito, é eliminar o criador. Se não tiver criador ali, ele não vai. Então, a larva não vai se desenvolver e virar um adulto, né? Então, acho que essa é a principal arma que a gente tem, ferramenta que a gente tem no momento. Aí aqui, como ficou pequenininho, até tenho a imagem assim maior. Só reforçando que essa imagem também, ela está lá no site da DIB, junto com outros materiais, tá? Informativos. Está ali em doenças e agravos de dengue, mídias.
Ali tem várias campanhas, então vários materiais que podem ser utilizados, até fazer uma ação dentro do município, então está tudo ali as informações. Isso. Aí aqui tem várias situações, né? Ó, descarte o lixo corretamente, em sacos bem vedados, fora do alcance dos animais, até o recolhimento. Elimine qualquer objeto que possa acumular água, como as partes de garrafas de vidro utilizadas em cima dos muros. Evite cultivar plantas que acumulam água, como bromélia. Mantenha a caixa d'água com a tampa completamente vedada. Cubra o ladrão com tela e retire a água da laje. Isso é o que mesmo? É o negócio da tem caixa municípios d'água. que fazem reserva, né, de água, né? Ó, mantenha as calhas limpas e secas, com inclinação adequada para o escoamento total da água, né, não acumular água nas calhas. Não esqueça de manter sempre vedados os locais de armazenamento de água. Lave com escova a parte interna pelo menos uma vez por semana. Não acumular pneu velho, né? Se tiver, mantenha-os secos, abrigados da chuva. Mantenha os ralos vedados, desentupidos. Evite usar pratos, né, nos vasos. Se puder usar, não usar, melhor. E se usar, tem que colocar areia até a bordinha, né? E a água da piscina, né, precisa ser tratada com cloro uma vez por semana. Ou pelo menos, então, vedar, né, a piscina ali para não ter esse problema. Trocar a água diariamente dos animais, né? E lavar com escova os potes de água e comida dos animais pelo menos uma vez por semana. Então, esses são as orientações para a eliminação de criadouros, né? Além dos cuidados com prevenção mesmo da transmissão, né? Da picada. Mais uma pergunta. O Joel, da nossa equipe, colocou aqui uma dúvida. Em caso de muitos casos, como é o caso do município de Palhoça, é eficiente a borrifação por parte da DIV? Sim, as ações de controle vetorial elas já são iniciadas já no momento que tem um caso suspeito, antes da confirmação. Então, tem um caso suspeito, a vigilância ela é notificada, aí eles vão lá no município e fazem a eliminação dos criadores e tratam o que não puder ser eliminado, né? Aí depois, na confirmação, se for uma área infestada, aí é feito a aplicação de inseticida. Eu queria agradecer, então, a presença do pessoal, né, que está online. Agradecer também o convite, para nós é sempre importante essas capacitações, né? E também a gravação, acho que é uma coisa muito positiva de poderem acessar depois também. E é isso, pessoal. Boa semana, bom final de semana, estamos quase na sexta-feira. É só. Não, só agradecer também a participação de todos, né, para a gente ter essa oportunidade e de ser gravado também, que é uma das solicitações, né, que a gente mais escuta. E é isso.